Jaqueline, o que aconteceu na vida de vocês? Imagino que seja mais por 2020, palavra profética 2020. O que aconteceu na vida de vocês em 2020? A gente não podia terminar esse ano sem vir aqui para exaltar o nome do Senhor, porque... Só antes de você falar, você tem um testemunho do propósito da mudança do ano passado? Propósito da mudança, 2018. Então, só para o pessoal entender do propósito da mudança, que é esse mesmo propósito que nós estamos, de 2018. E de lá para cá, o que aconteceu? Em 2018, eu e meu marido, a gente queria ter um filho, e a gente não conseguia, e por várias vezes a gente fez muitos tratamentos, e a gente não tinha sucesso. E na campanha da mudança de 2018, eu coloquei um propósito que eu tinha um problema de ovário policístico e que eu queria ser curada. Então, a partir do primeiro dia de dezembro, eu falei que eu não ia tomar mais remédio, que ia ser por Deus, porque eu não estava agindo a fé. Aí, nesse propósito, a gente orou, jejuou o mês inteiro, e no final do mês que eu fui repetir os exames, o médico falou assim: por que você está aqui fazendo esse exame? Eu falei: é porque eu trato de ovário policístico e eu queria ver como é que está. Ele falou: não, você não tem mais ovário policístico. E, a partir daí, de 2018, entramos na campanha de 2019, que Deus prometeu um filho para mim, usou a boca da bispa, e tudo foi se materializando. Graças, para a honra e a glória do nome do Senhor, eu tenho um filho, meu filho está lá na escolinha, ele já está com 1 ano e meio, e, a partir que ele nasceu, tudo mudou. Deus tem trabalhado na nossa vida em todas as áreas, só que a nossa vida financeira ainda estava meio turbulenta, meio bagunçada. Logo que meu filho nasceu, a gente estava passando por uma situação muito difícil, só que a gente sempre foi dizimista e sempre foi ofertante, só que a gente não sabia administrar o dinheiro. Então, graças a Deus, nunca nos faltou nada. O pão nosso nunca faltou, porque a gente era dizimista. Mas a gente não sabia trabalhar o dinheiro, igual o senhor prega, como que Deus ia confiar mais nas nossas mãos se a gente não sabia lidar. Então, a gente foi amadurecendo, a gente foi orando, buscando em Deus para abrir a mente, mostrar aquilo que a gente não estava vendo. E eu lembro que meu filho era pequeno, eu estava na madrugada com ele, e a gente estava numa situação muito difícil. Eu clamei ao Senhor, falei assim: Senhor, a gente é dizimista, a gente é ofertante, e a gente está num beco sem saída. O que a gente vai fazer? Os negócios dele estavam muito difíceis, estava muito devagar. E, no outro dia, Deus tocou no coração de uma pessoa, e essa pessoa procurou o Felipe, abrindo uma porta enorme, assim. E aí ele veio me contar, só que ele não sabia que eu tinha feito essa oração na madrugada. Ele veio me contar, ele falou: nossa, você não sabe o que aconteceu, fulano veio aqui, ofereceu uma parceria comigo. Aí eu olhei assim para ele, eu comecei a chorar, ele falou: o que foi? Eu falei assim: nessa madrugada eu tinha pedido a Deus que abrisse uma porta. E Deus abriu. Ai, desculpa. E de lá para cá foi uma bênção. Foi assim, cada dia melhorando mais, e ele vendendo mais. Aí Deus tocou no coração dele de a 7ª venda que ele fizesse para a gente ofertar na igreja. Aí, essa 7ª venda calhou bem no propósito da mudança do ano passado. E aí a gente fez esse voto, e era uma venda altíssima que ele tinha feito, e a gente fez esse voto de todo o coração, porque a gente não tinha... A gente parava para pensar antes, quando a gente estava difícil, que a gente já tinha feito 6 vendas altas. Então, aquilo para a gente já não ia fazer diferença no nosso orçamento, porque Deus já tinha abençoado a gente tanto. E depois que a gente fez essa oferta, que foi uma oferta de coração mesmo, uma oferta de sacrifício, aí as coisas deslancharam, sabe? A gente tinha uma casa que a gente estava tentando vender há muito tempo, a gente vendeu essa casa. A gente tinha um terreno que também a gente estava tentando vender e não conseguia, a gente vendeu o terreno. Deus
num negócio de ocasião, nos presenteou com o carro dos sonhos. A gente nem estava pensando nisso, e ele deu o carro para a gente, e as coisas foram fluindo. Aí, chegou em março, começou a quarentena. Aí, graças a Deus, a gente já estava respaldado financeiramente, a gente tinha dinheiro guardado, então, se acontecesse dele não vender por 6 meses, a gente tinha recursos. E aí começou a pandemia, tudo fechado, veio uma oportunidade de vender o carro. Aí eu falei assim, nossa, Senhor, agora que a gente está com o carro dos sonhos. Aí o Felipe falou assim, e aí, o que a gente faz? Aí eu orei, busquei a Deus, eu falei, não, Felipe, vende. Bispo, depois que a gente vendeu o carro, foi acontecendo coisas assim que os olhos humanos não tem como explicar. A gente foi trabalhando dinheiro, a gente comprou uma casa para a gente investir, a gente reformou essa casa toda, aí essa casa está à venda, a gente concluiu a casa no meio do ano, e a gente sempre teve um sonho de ter uma casa maior, a casa dos sonhos mesmo, e há muito tempo a gente estava tentando comprar essa casa, há muito tempo, e nunca dava certo. Mesmo quando eu tinha outra casa, a gente tentava colocar no negócio, e nunca dava certo. E, às vezes, eu ficava falando assim, nossa, Senhor, eu queria tanto a minha casa, né? Mas, amém, se não deu certo, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Muitas vezes a gente foi conversar com o Senhor orientando a gente, e Deus usou pessoas, nos favoreceu, que a gente conquistou a nossa casa, a gente reformou, e tudo do jeitinho que a gente quis, não do jeito que Deus, do jeito que a gente quis, e Deus honrou cada detalhe. E, graças a Deus, agora, quinta-feira, nós estamos de mudança para a nossa casa nova, e esse ano não poderia ser, a palavra profética não poderia ser outra. Deus fez grandes proezas, além do negócio de carro do meu marido, Deus abriu uma porta, outra porta de trabalho, que agora a gente está mexendo com construção civil. A gente já adquiriu 2 terrenos, e agora, em janeiro, já vamos começar a construir as 2 casas. Então, eu não tenho palavras para agradecer. Eles não entraram em detalhes, mas detalhes como até um condomínio atrasado. Não é? Luz cortada, vários condomínios atrasados. Bispo, eu tenho 34 anos. Eu comecei a trabalhar com 15 anos. E desde os meus 20 anos eu faço a mesma coisa. E durante todos esses anos, hoje eu estou aqui graças à minha mãe. Eu venho de uma família simples, humilde, onde o casamento era totalmente desestruturado. Eu não tinha um exemplo de conjugal. Os meus pais comigo sempre foram excelentes, mas eu não tinha um exemplo conjugal. E o meu histórico, sempre negativo nessa parte. Por diversas vezes eu imaginei que eu nunca me casaria, que eu nunca teria uma família. As minhas amizades faziam esse tipo de brincadeira comigo. Eu era um cara extremamente complicado em questão de bebida, mulheres, realmente algo que eu prefiro esquecer. E com várias orações, né, anos e anos de orações da minha mãe pelo meu pai. Quando meu pai se converteu e se firmou na igreja, eu comecei a dar esse tipo de trabalho. E aí foi mais alguns longos anos da minha mãe em oração ao meu respeito, e graças a Deus, Deus tocou meu coração, e hoje eu estou aqui. Eu me casei aqui, eu me constituí família aqui, eu conheci verdadeiramente Deus aqui. Eu sou muito grato a esse ministério, eu amo esse ministério, muito grato ao Senhor, que sempre me ajudou, sempre me orientou, e hoje, para a honra e a glória do Senhor, a minha família serve ao Senhor. A minha esposa, o meu filho, está sendo criado debaixo da bênção do Senhor. E eu era um cara muito descabeçado financeiramente. Por diversas vezes, né, eu tive períodos da minha vida onde eu conseguia ter uma certa prosperidade momentânea, mas eu não tinha maturidade, sabedoria para lidar com isso.
E aí, a cada pico que eu subia, a queda era maior. E, devido à minha personalidade, de dificuldade em questão de me abrir com meus familiares, e a gente suportando tudo isso sozinho, mas chegou um ponto que meu filho nasceu e eu não sabia mais o que fazer. O dia que eu procurei o Senhor para a gente conversar, eu estava numa situação desesperadora de querer mudar totalmente a minha vida, parar de fazer o que eu fazia a vida inteira e buscar qualquer porta, na verdade, né? Não uma porta, o que aparecesse. E hoje eu enxergo que não era isso que Deus tinha para mim, eu continuo fazendo a mesma coisa, com diferentes resultados, agreguei uma nova fonte de renda, e tudo isso dirigido por Deus, que usou pessoas abençoadas, pessoas maravilhosas, extraordinárias, para nos favorecer, para nos abençoar, de diversas formas. Então, hoje, graças a Deus, eu sou um cara extremamente feliz, realizado, tenho tido sucesso na minha vida profissional, que era uma das maiores dificuldades da minha vida. Eu atuo no ramo de automóvel, no ramo imobiliário também, como corretor de imóveis, nós temos uma imobiliária, e agora uma nova porta que Deus colocou no nosso caminho, que é a construção civil, e que há muito tempo eu sonhava com isso, mas para mim era algo impossível, distante, porque a minha vida, tudo que eu vivia não era... Eu jamais imaginava que eu poderia... Eu sempre tinha o básico, né? Eu tinha o maná. Eu nunca tinha para investir ou para pensar e falar, poxa, o que eu vou fazer, né? E hoje não, hoje, graças a Deus, no ano de 2020, onde muitas pessoas têm passado por sérias dificuldades, a gente fica triste em ver inúmeros comércios fechando as portas. Graças a Deus, a gente vem prosperando, crescendo. Profissionalmente, foi o melhor ano da minha vida, conquista da nossa casa. Então, assim, são uma série de coisas que, para a honra e a glória do Senhor, nada é na força do meu braço, nada é na minha capacidade, muito pelo contrário, é Deus quem me capacita, é Deus que me abençoa, que me dá direção, discernimento, entendimento, para poder fazer aquilo que é da vontade dEle, e quando você faz aquilo que é da vontade dEle, Ele te abençoa em todas as áreas, sem sequer você imaginar, e Ele cuida de você. Ele cuida de você, Ele cuida da tua família, tudo, por mais difícil que sejam as nossas lutas, você sempre sabe que você está em paz, você descansa no Senhor, você entrega para o Senhor, você faz a sua parte, com certeza, e pode ter certeza que Deus vai fazer a dele, vai te honrar. 2020 foi um ano extraordinário, foi um ano de proezas, e quando entrou a pandemia, a princípio, eu falei para a Jaqueline, eu falei, amor, eu vivo de venda, eu compro e vendo, então, e tudo fechando, e eu vou ser obrigado a fechar as portas. Eu não tenho um salário fixo, eu não tenho um respaldo. Mas, amém, nós vamos intensificar, nós vamos orar, nós vamos buscar, nós vamos dizimar e ofertar. E, a princípio, esse voto que ela mencionou era um voto de ocasião. Hoje, esse voto se tornou parte da minha vida. Todos os negócios que eu faço, a 7ª venda é integral para a honra e a glória do Senhor, na obra do Senhor. Esse voto, hoje, ele faz parte da minha vida. E ele é a parte, eu dizimo, eu oferto, e eu tenho esse voto de compromisso com Deus. Porque, bispo, eu não tinha nada. Deus permite hoje que eu fique com 90% de tudo. Entendeu? De abundância, né? De abundância. Antes era 100% de nada. De nada, literalmente de nada. Por diversas vezes fomos socorridos por familiares, em certos momentos de dificuldade, e para quem tem família, sabe que isso é uma situação constrangedora, é humilhante, isso dói na gente. Quem nunca passou por um problema financeiro, bispo, às vezes pode conotar, isso não é... Talvez, cada um tenha suas lutas, suas guerras. É só até cortar a sua energia. Só até cortar a sua energia, você vai ver que não tem problema nenhum. Na hora que cortar a energia, você vai ver se não é tão relevante assim ou não, né? Somente se você tiver criança, se você tiver filho. Eu sempre digo que não tem
A dor é aquela que você está vivendo naquele momento, é a que você está passando. Enfermidade é ruim, problema financeiro mata também, enfermidade mata, problema familiar, conjugal mata, todos matam, todos. Se Jesus não estiver na vida de uma pessoa, ela não vê alternativa, não vê saída. É vergonha, é humilhação de ser suprido por familiares, socorrido. Isso não é fácil, isso não é fácil. Para um homem, para uma família, não é fácil. É doloroso demais, né? Porque você se sente um inútil, um fracassado, você não... É um sentimento de revolta. E hoje, graças a Deus, né, algumas pessoas que me viram passar por essa situação difícil, hoje, graças a Deus, vê uma outra realidade. Hoje nós temos condições de ajudar, de contribuir e até mesmo de investir, que era algo que eu nunca imaginei que eu faria na minha vida, né? Investimentos, e atuando num segmento que é um segmento muito próspero, mas também é um segmento de muito empenho, muito trabalho, que é a construção civil. E hoje eu estou aqui para agradecer ao Senhor, louvar o Senhor, exaltar o nome dEle, porque realmente Ele pega o pequeno do pó, Ele levanta o caído, Ele te tira de trás das ovelhas, e eu só tenho a agradecer a Deus e as pessoas que Deus usou para colocar no nosso caminho, para que tudo isso pudesse acontecer. Eu sou muito grato ao Senhor. É o que o senhor pregou muito esse ano, né? Que Deus iria usar pessoas para nos favorecer. E isso foi o que aconteceu. Deus usou pessoas para nos favorecer. E em todas as áreas. E a gente parou esses dias para refletir, fazer um balanço do ano. Às vezes a gente nem acredita, sabe? Porque foi um ano, para a maioria do mundo, né? Para o mundo, foi um ano tão difícil, um ano que muita gente fechou as portas, e graças a Deus foi um ano que a gente mais prosperou. Amém.